Graça e paz, irmãos. Hoje, 28 de janeiro de 2018, vamos dar início aqui no nosso estudo terceiro dia, ressurreição e o milênio. Esse vídeo, esse estudo, a passagem ela vai falar em vez do terceiro dia, de 3 anos, que também é a mesma coisa, né? Quando o Senhor ele usa o terceiro dia ou terceiro ano, essas coisas assim, a maioria das passagens simboliza a mesma coisa. Então, eu quero ler em Lucas, no capítulo 13, no verso 6, que fala assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola: Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está; se não, mandarás cortá-la. Então, Jesus ele fala que se ela vier dar fruto, né, deixa ela. Se não, que pode cortá-la. Mas é uma parábola. Ele já sabe que vai dar fruto, que a figueira vai dar fruto. Porque se a gente for esses 3 anos e meio aqui, irmãos, simboliza esses 3 anos aqui simboliza 3 milênios, onde a gente os vídeos que a gente está fazendo, né, os estudos, sempre colocando o terceiro dia, né, e o milênio, apontando para o milênio. Então aqui Jesus colocou na parábola 3 anos, né, que se a gente for olhar, ficou 3 anos sem dar fruto, né? Então, o que é esses 3 anos? É justamente esses 2 milênios que já passou. Então, quando entrar o terceiro milênio, aí vai ser o terceiro ano, né? No caso aqui, vai ser o terceiro ano. Aí, ele fala, se ela não dá fruto no terceiro ano, aí corta. Mas ela vai dar fruto no terceiro ano. Porque o terceiro ano, ele simboliza o terceiro milênio. Que também esse terceiro milênio é o mesmo 7º milênio. Então, se a gente, depois dessa parábola aqui da figueira, no verso 10 de Lucas 13, ele fala assim, por que Jesus fez isso aqui, no verso 10, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Era isso que deixava os judeus implicavam com ele, porque os judeus achavam que Jesus estava implicando, porque Jesus fazia as coisas no sábado. Então, por que Jesus fazia isso? Se a gente for, quer ver? A gente vai lá no verso 9 do Evangelho de João, aliás, no capítulo 9 do Evangelho de João, e vocês prestem atenção lá, onde ele fala, no capítulo 9 do Evangelho de João, fala assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Agora, no 3, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os pais, mas foi para que se manifestasse
se manifestem nele as obras de Deus. Viu aí, irmãos, tem coisa na nossa vida que é propósito de Deus. Às vezes a gente não sabe, aquele homem nasceu cego lá dentro do templo, foi um propósito de Deus, para que, e não foi, ele não tinha pecado por isso, e nem os pais dele que gerou ele também não tinha pecado. Jesus falou, foi assim para que se cumpre nele os propósitos de Deus, a obra de Deus, entendeu? Então, no verso, ainda no capítulo 9, lá no verso 14, fala assim, ó, quando fala dessa forma, ó, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Viu aí? Então, por exemplo, no verso 16 do capítulo 9 de João, fala assim, ó, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado? Dizia outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Aí vocês entendem o porquê que eles implicavam? Porque Jesus fazia as coisas no sábado. Então, voltando lá no capítulo 2 de Gênesis, por que Jesus fazia isso? Porque lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, no final do capítulo 1 de Gênesis, fala que no sexto dia Deus terminou, né, Deus completou as coisas que ele tinha feito, né, criado, e no sétimo dia, no começo do sétimo dia, ele terminou tudo e descansou naquele sétimo dia e o abençoou. Que aquele sétimo dia, ele simboliza o sábado. Aí fala que ele descansou. E por acaso Deus cansa? Não. Mas por que ele fez aquilo e botou lá como descansou? Justamente, irmãos, para Deus mostrando para o homem como que ele trabalha. Ele trabalha de uma forma literal e de uma forma espiritual. Para o homem é no literal. Por isso que na lei, ele pediu lá para Moisés, para as pessoas guardar o sábado. Porém, como o próprio Jesus aqui sabia que o próprio pai dele trabalhou no sábado, que tudo foi um propósito, então ele trabalhou no sábado aqui, no ministério dele, porque era um propósito, entendeu? Tudo apontando, tudo sendo revelação para as coisas futuras, porque Paulo entendeu isso. Paulo, lá em Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 16 e 17, ele fala, as coisas da antiga aliança são sombras das coisas do futuro, né? São revelações que vêm para o futuro. Então, no versículo 10 aqui de capítulo 3 de Lucas, onde ele fala, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-se e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou, dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar-se do cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito isso, estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entendeu? Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Então, o povo que não tinha ali um nível, entendeu? De função dentro do templo, eles criam em Jesus. Eles criam em Jesus e queriam seguir Jesus. Porém, se vocês for lá no capítulo 12 de João, no Evangelho de João, no verso 42, fala assim, ó, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessava para não ser expulso da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Entendeu aí o porquê que eles não faziam? Inclusive, no capítulo 9 lá do cego, da passagem do homem que era cego, no verso 22, fala assim, ó, isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois este já haviam assentado que se alguém confessasse a Jesus Cristo fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram seus pais, ele tem idade, interrogai-o. Ou seja, os próprios pais que geraram aquele homem que era cego, ele já era um adulto, mas era cego, entendeu? E
deixaram ele ser expulso por causa das funções que ele tinha lá dentro. Eles não queriam. Então aquele homem que era cego, ele creu em Jesus, e logo que ele creu em Jesus, presta atenção que ele, quando expulsaram ele, no verso 34 do capítulo 9 de João, fala assim, mas eles... quando aquele que era cego de nascença, ele fala assim, no capítulo 30, fala: respondeu-lhe o homem, nisto que está maravilha, vós não sabeis de onde ele é, e contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica a sua vontade, este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Ou seja, Jesus já tinha dado dom para aquele homem que era cego, o olho dele já estava aberto. Você vê como é que o homem está pregando lá para os líderes religiosos. Mas aí o que aconteceu com eles? No verso 34 do capítulo 9 fala assim, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e expulsaram-o. Presta atenção no versículo 34, mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado. Mentira. Por que é mentira? Lá no capítulo 9, no verso 1, fala assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou os pais desse, para que nascesse cego? Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para se cumprir nele, para se manifestem nele as obras de Deus. Viu aí? Então, irmãos, aquele homem nasceu cego lá dentro do templo, foi um propósito de Deus. Mas aí Jesus entrou lá e curou ele, a cegueira dele. Então, quando Jesus curou a cegueira dele, foi aberto os olhos dele, e também o entendimento entrou nele. Então ele já começou a entendeu as escrituras. Aí o que acontece? Isso aponta, como foi no sábado, aponta para o terceiro dia. Entendeu? Muita gente vai ter o olho aberto no terceiro dia. E que pena que muitos vai ser depois do arrebatamento. Entendeu? Então, mas eu não vou falar desse assunto aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Mas esse é um assunto que nós vamos abordar nesses estudos. E nós estamos prestes, irmãos, a chegar nesse tempo profético. Amém? Então, no próximo vídeo nós vamos falar do terceiro dia e o milênio. Vamos falar da rainha Esther. Irmãos, que mistério, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é o que está ali no oculto ali. O Espírito Santo ele tem revelado nesses dias para a igreja dele. Amém? A todos graça e paz. Os irmãos fiquem com Deus.